Bom dia, galera! Hoje a gente vai falar de um tema incrível que eu considero um dos mais importantes para a gente conversar aqui hoje, porque a gente fala tão pouco sobre ele, a gente sabe tão pouco sobre essa história que vai nascer lá na Europa, mas que vai influenciar os dias de hoje aqui no Brasil, na América Latina como um todo. Hoje a gente vai falar da Comuna de Paris, né? E um pouco do contexto dessa comuna, onde nasce, como se organiza e como termina essa experiência curta e grandiosa na história do Ocidente. O que é a Comuna de Paris? A Comuna é um governo do povo que vem de um movimento operário de resistência, que não concordava com os rumos que o país estava tomando, portanto, define o nome de comuna, porque é algo que é comum e que exige a participação de todas as pessoas da França, ou pelo menos das cidades onde a comuna se instaura. E aí nós vamos falar dessas três cidades sempre, além de Paris, Marseille e Lyon. Portanto, Comuna de Paris é um pequeno período histórico que reflete para sempre nos rumos que a França iria tomar, inclusive no século XX, por conta dessa luta do povo contra o autoritarismo de governos que estavam no Estado por muito tempo, né? Então, para situar um pouco, século XIX acabando na Europa, né? 1871, a gente tem um pequeno grande evento que é a Comuna de Paris, né? Ele vai durar cerca de 71 dias, ali entre os períodos de março e maio de 71. Então eles queriam fazer uma mudança radical. E o que é uma mudança radical? É uma mudança que vai na raiz do problema. É uma mudança que muda a estrutura social, política, jurídica. Ou seja, precisa mudar as leis, precisa mudar a indústria, precisa mudar a educação, precisa mudar toda a organização social daquele lugar. O movimento revolucionário não é somente aquele que vai, pega em armas e toma o poder. O movimento revolucionário pode também ser isso, mas ele só de fato tem resultados práticos se ele tem um planejamento muito bem feito e se ele tem uma continuidade pelas pessoas que estão dentro desse movimento. Então, se eu chegasse na França agora, em 1871, o que é que eu veria em Paris? Que seria diferente do restante do país, né? Lá em Paris, eles conseguiram, nesse pouco tempo, transformar todas as fábricas que eram de domínio burguês, ou seja, estavam na mão daquelas famílias que detinham a propriedade durante muito tempo, e essas fábricas agora eram controladas pelos próprios operários, aqueles que operavam as máquinas, né? Então, eles, que sabiam muito bem como se produziam as coisas, agora estavam controlando a produção da sua própria riqueza. Esse é um pilar do socialismo. Além das fábricas coletivas, a gente tinha também as escolas todas visando uma educação popular. Então, as escolas deixam de ter esse caráter burguês, ou pelo menos excludente, né? Onde só aqueles que podem pagar vão estudar, e isso traz muitas inspirações para a educação brasileira dos dias de hoje. Uma luta por uma educação que seja do povo, uma educação que envolva o filho do trabalhador, o filho da trabalhadora. Então, essa educação que vai também trazer conhecimentos que venham do povo, que não só reflitam o conhecimento que vem lá da universidade, lá daqueles intelectuais que podiam financeiramente arcar com seus estudos. O que mais que a gente vê na comuna nesse período curto de 71 dias? O Estado, ele se transforma em um Estado laico. Então, primeiro, definição de Estado, né? A gente fala muito de Estado aqui, mas o que é que eu quero dizer com isso? Estado nada mais é do que uma aliança entre três elementos. Entre o povo, que pertence a um território e que detém soberania. Então, quando eu tenho um povo, território e soberania, eu tenho um Estado. E o que é essa soberania? Nada mais é do que esse povo, território, tomarem as rédeas das próprias decisões internas. Então, não há nada além
daquele Estado, né? Eles mesmos que têm autonomia para poder tomar as decisões daquela população. Então aí eu tenho um Estado definido. Agora, um Estado laico, o Estado laico que inclusive está na Constituição do Brasil, está na nossa Carta, né? O Estado brasileiro deveria ser laico. O que é isso? É um Estado que respeita a pluralidade religiosa, que respeita a diversidade de crenças, de pensamentos e de instituições religiosas também, né? Então não tem uma organização ou uma religião específica controlando esse Estado ou detendo o conhecimento desse Estado. Não. Dentro do Estado laico, cristãos, budistas, muçulmanos, ateus podem expressar a sua fé de maneira livre, porque o Estado laico ele abre portas para essa democratização, inclusive, das crenças religiosas ou da não crença em nada que seja de instituição religiosa, né? Só mais uma característica importantíssima é que a Comuna já lutava por algo que a gente vê depois na Revolução Russa de 1917, que é a igualdade de gênero, né? A gente fala muito dentro dos estudos dos movimentos revolucionários que a revolução não pode ser só econômica no sentido da produção da indústria. A gente precisa entender quem é que está produzindo dentro das indústrias, qual é o lugar que o homem e a mulher estão ocupando na sociedade. Por que é que as mulheres não tinham nem visibilidade, nem acesso a estudos formais do conteúdo acadêmico, não tinham acesso à posse da sua própria riqueza, né? Direitos à herança, à guarda dos filhos, e isso a gente vai ver na própria história do Brasil, no século XX, mas a igualdade de gênero já era uma proposta dentro da Comuna, né? Então, em Paris já se falava muito de que homens e mulheres estariam lado a lado nessa revolução. Então, eles lutaram juntos, mas também se organizaram juntos. Isso quer dizer que as mulheres e os homens tinham o mesmo direito à voz e voto dentro das assembleias. Você não tinha mais esse domínio majoritariamente masculino, né? Os homens sempre detendo esse controle, esse poder em cima da família, da propriedade e do Estado. Como então tudo isso vai se encerrar, né? Essa breve utopia, mas uma utopia muito materialmente concretizada. A Comuna, ela realmente se torna muito forte e isso se transforma numa ameaça, né? Quando você tem um movimento que você olha para ele, você fala, olha, eles conseguem ter autonomia, eles não precisam mais tanto desse Estado antigo, burguês, que existia ainda na França. Isso causa um medo nos poderosos, nesses ricos, nesses donos da propriedade, porque eles passam a entender que se esse movimento se alastra, isso vai afetar inclusive na riqueza concentrada dessas famílias, né? Desses poderosos. Então, a Comuna se torna um símbolo da resistência, mas também uma ameaça real para dominação dos burgueses na França e na Europa, como modo geral. Então, as forças de Thiers se organizam. Esse cara que agora era quem estava no governo da França, do país, a Terceira República da França, e ele consegue levantar mais de 100 mil soldados da Guarda Nacional Francesa, enquanto na Comuna a gente tinha cerca de 15 mil operários, né? Homens e mulheres que eram trabalhadores e que não tinham um exército definido, montado pelo Estado, porque quem se organizava eram eles mesmos. Então eles pegaram nas armas e eles foram lutar contra a Guarda Nacional Francesa. E aí vocês imaginam, 100 mil versus 15 mil. O resultado disso foi muito previsível, né? Por mais que eles resistiram, uma hora ou outra Thiers conseguiu de fato derrubar a Comuna, retomar Paris, né? Colocar a guarda de volta dentro das cidades e retomar a máquina do Estado para eles. E dali em diante a França, ela de novo retorna para um regime, burguês, né? Um regime da República que vai se perpetuar nas próximas décadas. Bom, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso encontro. A intenção é que a gente reflita cada vez mais sobre os eventos do passado, para a gente entender, abrir nossa visão sobre o presente e tomar uma postura muito mais segura para enfrentar os desafios que vêm por aí. Se gostou, compartilhe com seus colegas
e vamos estudar coletivamente os pedacinhos, os fragmentos da nossa história. É isso, valeu!